Daquele momento que o senhor ajoelha ali diante do Santíssimo, começa uma nova vida. Primeiro, sai correndo do povo que convida a fazer aquilo que não era para fazer. Sim. E como que foi? Engajou em grupo de oração, começou a ler a Sagrada Escritura. Como que foi o primeiro encontro com a mãe depois que o novo Adriano chegou em casa? Vamos lá. Eu vivi uma experiência ótima e profunda com Jesus. E toda a experiência de conversão ela é gradativa, né? Comecei a rezar o texto, fui mudando as minhas companhias, deixei de andar nos bares, eu ia muito em bar, né? Ficava muito em bar mesmo, bebendo, jogando sinuca, ficava horas em bar, era o meu passatempo, né? Com 15, 16 anos, né? Infelizmente. Então eu comecei a participar do grupo de oração e eu devo muitas pessoas que me ajudaram no início, a Rose Zanqueta, tanta gente que me ajudou, que eram coordenadores do grupo lá, né? Tiveram uma paciência comigo, porque não é fácil você acompanhar e ajudar um jovem saindo das drogas. É muita ansiedade, é muita crise, é muita mudança de humor, entendeu? Então foi muito bom, eu fui me entregando ali a Deus, conhecendo, e com 6 meses que eu estava na igreja me colocaram para dar o meu testemunho. Foi assim, arriscado? Foi, porque eu falava gíria, até palavrão falei na pregação. Falou palavrão no primeiro testemunho. Mas a galera da cidade que me conhecia, sabia quem eu era, me via na rua, eu podia falar o que eu quisesse, só deles me verem ali já era o que Deus precisava fazer, entendeu? E todo mundo sabia quem eu era, falou, pô, só desse cara tá aqui, né? Então foi gradativo, mas eu comecei a me envolver bastante. Como eu sou bem intenso, sempre fui intenso por temperamento, né? E uma peculiaridade, você trouxe aqui os livros, e mesmo quando usava droga, eu sempre gostei de ler, de estudar. Eu fui um drogado diferente nesse sentido. Intelectual. Não era intelectual, mas eu gostava de ler e aprendia fácil. Nunca reprovei de ano com toda essa... Olha só, com tudo isso acontecendo. Porque eu chegava chapado, ouvia uma vez a explicação e pegava. As pessoas até falavam, eu queria te reprovar, mas não dá. Depois assim, né, que passou falando pra minha mãe, né? Porque eu aprendia rápido, graças a Deus. Claro. Então eu comecei a me encantar. Na minha região tem muito descendente italiano, aí tinha um padre italiano chamado Giovanni Terzi. Eu fui conversar com ele, ele me deu um livro de Dom Bosco, ali no começo da minha caminhada, né? E eu comecei a ler a história de Dom Bosco, santo com os jovens, aqueles Dom Bosco um santo alegre, né? O cara que, nossa, cheio de energia. Eu comecei a me encantar também por essa questão. Estudar, eu rezava muito, todo dia o texto. Comecei também a visitar o Santíssimo, eu nem sabia que dentro do sacrário estava Jesus, mas falavam, fica dentro do sacrário. E eu ia, né? Tal. Fiz minha confissão depois de 7 meses ali na igreja, uma confissão bem feita. E eu vejo assim o quanto que Deus foi paciente comigo, o quanto que as pessoas foram pacientes comigo também, né? Porque não foi fácil para quem me acompanhava. Eu não fui... hoje a gente que trabalha com jovens, a gente quer que o jovem chegue na igreja pronto, né? Intelectual. Não. Eu era muito doido. E nas primeiras missas eu fui de boné, consagração eu de boné na missa. Mas as pessoas foram pacientes, de touca, né? Lá era mais frio nisso. Na época do frio. Então, mas o pessoal teve paciência. E eu comecei a me envolver bastante, estudar. Comecei a ajudar no Ministério de Música, comecei a fazer algumas pregações. Eu sempre fui muito comunicativo. Então, depois de 1 ano, eu comecei a pregar mesmo, assim, fazer pregaçõezinhas simples, né? Uma das primeiras pregações que eu fiz, engraçado, foi num asilo, né? Para os velhinhos. Quando acabou a pregação, eu descobri que 87% era surdo. Foi uma das primeiras pregações, essa é boa, hein? Mas você sabe uma coisa? Acabou a pregação que eu fiquei sabendo disso, Deus me falou o seguinte: seja fiel no pouco, que eu vou te confiar mais. É verdade. E eu preguei para os velhos surdos. E hoje eu prego para muito mais gente, né? Vou pegar a da vida em tantos eventos grandes, mas precisei ser fiel no pouco. Precisou pregar ali para os velhos surdos. E não pensava em ser padre, viu? Não, né? Nessa época, não. Tive um namoro na igreja com uma moça muito legal. Não pensava, depois desse namoro, que as coisas começaram a mudar.